Nesse vídeo a gente vai explorar uma das ideias mais brilhantes e geniais de Newton, que é a lei da gravitação universal. A gente vai pegar essa lei, pegar a equaçãozinha que tu viu lá no ensino médio e vamos provar com ela a segunda lei de Kepler. Ah, não lembro, lei de Kepler, calma. A gente vai deduzi-la aqui de fato, tá bom? E a gente parte dessa expressãozinha. Temos que a força gravitacional é igual a menos emissão, que seria a massa da estrela, então a massa do Sol, emissiu a massa da Terra, massa do planeta aqui, Terra, G é a constante de gravitação universal e R é a distância entre o Sol e a Terra, tá bom? E Rzinho chapéu é o versor na direção disso aqui. Ou seja, imagina que traço uma retinha entre o Sol e a Terra. R chapéu seria esse vetor unitário aqui. O que quer dizer que o vetor unitário? Quer dizer que o módulo dele é igual a 1. O que essa expressão está me dizendo? É que a força gravitacional tem essa intensidade aqui, porque isso aqui é um escalar, né? Isso aqui não é um vetor. É um escalar multiplicado por esse vetor. E tem um menos bem aqui, né? Tem esse sinal de menos. Isso quer dizer que a força gravitacional tem essa intensidade apontado na direção contrária do versor, ou seja, apontado para cá. Então a força gravitacional aponta no sentido do Sol, que é como a gente imaginava já. Bom, a gente vai partir fazendo da seguinte maneira. Eu vou ter que a força gravitacional é igual a massa vezes a aceleração, só que massa vezes a segunda derivada de R em relação ao T. O que é R, cara? R é o vetor posição. O que isso quer dizer? Imagina que eu tenho um espaço tridimensional. Z, Y e X. Tem esse espaço tridimensional e eu tenho um vetor qualquer, tenho um ponto qualquer, tá aqui. Eu quero localizar esse ponto. O que eu vou fazer é localizá-lo com esse vetor posição, né? Então eu vou ter um vetor que a gente chama de R e as coordenadas dele são exatamente x, y, z. Ou seja, eu tenho que R é um vetor que é x na direção y, mais y na direção j, mais z na direção k. Onde I, J, K são novamente versores que apontam para cá. Ou seja, tem um K que é um versor que aponta para cá, I é um versor que aponta para cá, e J é um versor que aponta para cá. E, novamente, esses aqui são vetores unitários, são chamados versores igual, que é o mesmo caso daquele Rzinho, aquele primeiro Rzinho que eu mostrei aqui. Bom, tudo bem, então que massa vezes aceleração é igual a F de R vetor. O que isso quer dizer? Cara, a mesma coisa, que eu estou pegando isso aqui, ao invés de eu escrever toda essa expressão, eu vou escrever só como f de r. Ou seja, uma função que depende da distância, tá? Isso aqui são chamadas forças centrais. Forças que tem esse modelinho aqui, f de r vezes o r vetorial, são chamadas de forças centrais justamente porque elas dependem da distância do corpo e elas apontam sempre na direção do corpo, tá bom? Então a força elétrica colombiana é uma força central, força gravitacional é uma força central. Quando a gente tem uma mola, se eu pegar, por exemplo, uma parede aqui, tem que dar uma mola e um bloquinho aqui. Cara, isso aqui é uma força central porque ela depende da distância e ela aponta sempre na direção da mola. Se eu botar a mola aqui para cima, esse bloco ele também vai apontar para cá. Então isso aqui também seria um tipo de força central. Bom, tudo bem. E, na verdade, o que a gente está querendo com tudo isso é provar essa expressão aqui de baixo, de que R vetorial vezes a derivada de R em relação a T é igual a um C, que é um vetor constante. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai aplicar R vetorial nos dois lados dessa equação aqui de cima. Ou seja, eu vou ter R vetorial vezes M dr vetorial dt é igual a R vetorial, F de R vetorial, F de R chapéu, tá bom? E aqui vai ser onde eu vou explicar o que significa esse vetorial. Esse vetorial é uma espécie de multiplicação entre vetores, tu pode entender assim, só que ele mede a área entre esses dois vetores, tá bom? Na verdade, se eu for explicar isso aqui, eu vou usar lá na frente, eu vou ter produto vetorial entre A e B. Então, imagina que tem um vetorzinho A aqui e um vetorzinho B aqui. Esse produto vetorial é um vetor, que ele aponta perpendicularmente aos dois vetores, mas essa informação não nos vai ser útil aqui. O que é útil de fato é que ele é definido, o módulo de um produto vetorial é igual ao módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o seno de θ, onde θ é o ângulo entre eles. Então, posso te mostrar isso aqui, ó. Se eu tracejar aqui, ó, aqui eu tenho o meu vetor B. O que eu fiz foi só prolongar ele aqui para esse lado. Aí eu vou fazer uma coisa com o vetor A. Vou ter agora aqui em cima o vetor A. A gente vê que isso aqui, na verdade, é a área desse termo todo. Bom, entenda essa imagem, eu posso prolongar isso aqui com um paralelogramo, né? Já que B é paralelo a B e A é paralelo a A. Se eu formar esse triângulo retângulo aqui, eu vou ter que B seno θ, na verdade, essa altura bem aqui. Então, B seno θ é a altura da figura, vezes A, na verdade, isso vai ser simplesmente a área dessa figura.
Então eu tenho que o produto vetorial em módulo, ele de fato é a área entre dois vetores. Bom, e por que eu falei isso? Porque como é a área entre dois vetores, se eu tiver dois vetores lineares, que é o caso que eu tenho aqui, eu tenho um R, que é esse vetor aqui, e eu tenho um R unitário. E eles dois apontam para a mesma direção, onde a diferença é que esse aqui tem um módulo, que é a distância, e o módulo desse aqui é igual a 1, mas eles são apontados na mesma direção, ou seja, a área entre eles é zero naturalmente. Então, como a área é zero, esse termo aqui todo vai dar igual a zero, então eu tenho que isso aqui também tem que ser igual a zero, né? Então eu tenho, como M é um escalar, vou botar ele para fora, eu vou ter que R vetorial dr dt é igual a zero. Naturalmente a massa não é igual a zero, então o que eu tenho que de fato é que essa expressão aqui é igual a zero. Eu acabei de esquecer o 2, né? Que é a segunda derivada, que é a segunda derivada, que é a segunda derivada. Tá bom, o que eu queria com tudo isso, na verdade, a gente vai fazer o seguinte. A gente não queria provar isso. Nosso objetivo não era provar que essa relação é igual a zero, tá? Que a gente quer provar outra coisa. Então, para chegar lá, eu vou fazer o seguinte. A derivada de R vetorial dr dt. Tá bom? E a gente vai aplicar aqui a regra do produto. Ou seja, vai ser a derivada do primeiro, dr dt, vetorial com o segundo, dr dt, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Ou seja, a derivada dessa derivada aqui vai ser a segunda derivada. Derivada, relação a t. Só que é o seguinte, esse termo aqui naturalmente é zero, né? Porque são dois vetores iguais, e como eu disse, vetores colineares, a área deles é zero, então o produto vetorial entre eles é zero. Isso aqui é zero. Isso aqui também é zero. A gente acabou de ver, tá aqui em cima. Acabamos de ver que isso aqui é zero, então isso aqui é zero. Então temos que a derivada desse vetor é zero. O que isso quer me dizer, cara? Se a derivada de um vetor é zero, quer dizer que esse vetor é constante. Isso prova justamente o que a gente queria, ou seja, eu tenho que essa relação aqui é igual a um vetor constante. Bom, e qual o valor de eu saber de que R vetorial dr dt é igual a uma constante? O que isso quer me dizer, cara? Seguinte, imagina que tem uns planetas em órbita que a gente não sabe o formato dessa órbita. A gente vai fingir que a gente não sabe se é um círculo, se é uma elipse, o que é isso, se é aleatório, não sabemos. Por agora não sabemos, só sabemos que é uma curva fechada. Disso a gente tem certeza, tá? Seguinte, R seria um vetor posição, que é como a gente localiza ele. A gente vai fingir que tem uma origem bem aqui no meio do Sol, origem tridimensional, tá bom? E R seria o vetor que vai daqui a daqui. Então, esse aqui é meu vetor R, que está localizando o planeta Terra, né? dr dt é velocidade. E como ele está circulando aqui, essa velocidade é uma tangencial, geralmente. Então, seria algo assim. Então, essa velocidade vai estar para cá. Só que conforme ele for mudando de posição, essa tangente também muda de posição. Ela vai ficar tangenciando em pontos diferentes. Então, agora quando ela estiver aqui, ela vai estar para cá. Então, efetivamente, o que esse produto vetorial está medindo é a área formada por esses dois vetores. A área formada por aqueles dois vetores. E a gente viu ali que, na verdade, ela forma o dobro da área, né? Porque é a área de um paralelogramo. Mas assim, se isso aqui é uma constante, quer dizer que a metade disso também é constante, né? Então eu posso pegar simplesmente a área formada aqui por dentro. Então eu posso pegar esse Rzinho em outro instante. Deixa eu só tentar desenhar reto aqui. Tá, não foi muito bem reto, não, mas tá bom. Então tem que ter essa áreazinha aqui. Tá, então tem que esse produto vetorial mede exatamente essa área? Não. Ele mede a velocidade dessa área. Porque tu percebe que isso aqui é a variação de dr em relação a t. Então isso aqui é mesmo uma velocidade. Ou seja, eu tenho que a velocidade da área é constante. E isso aqui é exatamente aquela lei de Kepler, de que para tempos iguais, a área que varre aqui é igual. Ou seja, imagina que aqui ele levou um t1 para sair daqui para cá. Cara, se ele vai pegar um percurso muito maior, vamos supor que ele venha daqui até aqui. Tá fora de escala, naturalmente, tá? Mas finge que ele veio daqui até aqui nesse mesmo t1. Ou seja, para fazer esse trajeto todo, demorou t1 também. Isso está me dizendo que essa área aqui é igual. Ou seja, essa área tem que ser igual a essa porque ela demorou o mesmo tempo. Isso é exatamente a segunda lei de Kepler, tá? E também a gente pode usar a lei de Newton para provar a terceira lei de Kepler, que seria provar que a órbita da Terra é de fato uma elipse. Porque por enquanto eu não sei, né? Isso aqui pode ser um círculo, pode ser algo qualquer. E bom, se eu já tiver feito essa conta, o vídeo vai estar aqui. E se eu não tiver feito, existe também outro vídeo interessante aqui que o YouTube pode julgar útil para você. Tchau!